Como perdoar pai e mãe que nos feriram? Se você conhece um pouco da teoria da constelação sistêmica, do pensamento sistêmico, já deve ter ouvido falar que nós não usamos a palavra perdão. Por quê? Porque quando eu perdoo, me coloco acima, eu sou melhor, eu tenho mais compreensão, tenho um coração mais bondoso e olho para outra pessoa como alguém inferior, né? Tudo bem, você errou, mas eu dou um desconto aqui. Em termos de pai e mãe, isso nos enfraquece como filhos. E enfraquece também os pais, né? Então imagine você tendo um filho que vem te perdoar porque você cometeu alguma coisa, às vezes nem cometeu, né? É uma impressão que o filho tem, isso fica meio desequilibrado. Então é uma ideia sistêmica, mas eu vou manter esse perdão porque eu acho que é uma palavra em português que é única. Não tem como a gente usar um sinônimo. Só eu vou diferenciar que, no fundo, não é perdoar os pais biológicos, mas é perdoar a imagem que você carrega deles. Veja a diferença. Então, você tem seu pai e sua mãe, não é que você vai chegar na cara deles e dizer, eu perdoo vocês. Você vai olhar para a imagem interna daquilo que você acredita que eram seus pais problemáticos, que te machucaram, e com certeza deve ter feridas, né? Devem ter feridas, porque os pais, fazendo o melhor que eles podem ou não, eles vão deixando lugares, né, de pouco cuidado, pouco afeto, pouco incentivo, insegurança. Então são inúmeras questões emocionais que, querendo ou não, acabamos herdando do sistema familiar e acabamos herdando da nossa infância. Então, fique bem claro, nós vamos pensar no perdão para a nossa imagem interna que carregamos de pai e mãe. E como que isso é feito? Eu venho de um longo processo, talvez vocês achem algum vídeo aqui do YouTube, quando eu conto um pouco da minha história, que foi bem problemática, com pai e com mãe, e com irmão, com família. Foi bem confuso, conflituoso e claro que me trouxeram, essas marcas do passado me trouxeram problemas, né? Reatividades, formas que eu tinha de tentar fugir dos problemas da infância, me defendendo na vida adulta. E esse é um ponto interessante para a gente começar. Quando nós observamos nós como adultos, tentando nos agarrar a um namorado, a uma esposa, a um caminho espiritual, a um trabalho que nos dê segurança, a gente já pode começar a perceber, por exemplo, que nós temos uma necessidade de segurança. Claro que todo mundo tem, mas investiga aí se isso não está exagerado, se não tem um medo da insegurança. Então, quando você começa a olhar para a sua história, você começa a perceber que problemas do passado acabaram acarretando formas de reação na sua vida adulta, que de alguma forma acabam reeditando o teu sofrimento, né? O medo, por exemplo, do abandono, o medo da fome ou da falta financeira, o medo da separação, o medo da agressão, porque você conviveu com um lar mais agressivo, pessoas que brigavam demais, o medo de abusos, se você passou. Tudo isso são imagens que estão registradas no nosso inconsciente e às vezes já está no consciente se você está trabalhando um pouco. Perceba que, de alguma forma, esse padrão vai chegar uma hora que vai te cansar. Por quê? Porque quando a gente foge disso tudo que eu falei, né, das nossas emoções e desses fantasmas do passado, a nossa vida se torna infeliz. A gente tem dificuldade de sentir prazer. A gente tem dificuldade de se entregar às relações de uma forma livre, aberta, honesta e também madura, né, no sentido de saber colocar limites, discutir opiniões. Então a gente, de alguma forma, continua agindo como uma criança machucada, mas dentro de um corpo, de uma inteligência de adulto. Observa se você não está vivendo isso e se não chegou no limite de cansaço. Muitos seguidores me perguntam, mas como fazer? A gente só muda quando nós cansamos de um padrão. Por exemplo, se você tem algum tipo de vício e você gosta desse vício, não tem por que mudar. E esse lugar do sofrimento é um tipo de vício que nos leva a ficar identificados com o sofrimento da família. Então, dizemos na constelação sistêmica que para se sentir pertencente, a gente adota posturas, hábitos, acaba atraindo situações na nossa vida que nos levam a um sofrimento passado, da criança, e que também esse sofrimento se une ao sofrimento do pai, da mãe, dos ancestrais. Só que isso
começou, claro, na idade da infância, quando você não tinha consciência, quando você não tinha capacidade de discernimento. Por exemplo, você via um irmão sofrendo, os pais todos dedicados a ele, e você se sentindo excluído, porque esse irmão estava doente, precisava de cuidados, mas a criança não sabe lidar com isso, ela não entende, ela só se sente machucada, deixada de lado, vem a raiva, vem a mágoa, vem a tristeza. Talvez dentro da cabeça de algumas das crianças que viveram isso, ela comece a interiorizar, se eu ficar carente, frágil, doente, eu receberei o cuidado. E isso vai começar a girar um programa dentro de si. Eu costumo dizer que é como um pacto que a gente instala, um programinha instalado dentro do nosso HD interno, que nós esquecemos, né, o programa está lá, e a gente parte para a vida, de certa forma, buscando felicidade, alegria, prazer, boas relações, mas como esse programinha instalado lá está dizendo, olha, você não teve o amor dos seus pais, eles deixaram você para cuidar de alguém mais frágil, se torne frágil, sofra também e assim você receberá algum tipo de atenção. Talvez isso comece a se mostrar na vida adulta. Perdoar os pais precisa toda essa investigação. Então, além de você estar cansado do seu sofrimento, da sua dependência, da sua necessidade emocional, da sua falta de motivação para a vida, da sua falta de capacidade de sentir prazer nas coisas, você também precisa investigar esses padrões e acessar suas emoções, principalmente raiva, medo, tristeza. Porque a criança em nós sente raiva, medo e tristeza, isso desestrutura o organismo dela, a sensibilidade dela não sabe lidar com isso, e aí ela se fecha, ela põe essas emoções dentro do inconsciente e depois ela acaba esquecendo, mas essas emoções estão lá. E vão ser essas emoções sempre acionadas quando na nossa vida de adulto surge algum tipo de ruptura, algum tipo de problema, algum tipo de carência, uma separação, alguma coisa que nos provoca a insegurança e aí aciona o emocional de uma forma muito exagerada. É aquele momento que você não sabe reagir diante de uma negativa de um namorado, de uma demissão no emprego, do ter que sair de um lugar para ir para outro, de olhar um projeto que não deu certo. Então o teu sistema desequilibra. Significa que você se desequilibra demais, porque claro, todos os problemas trazem um desequilíbrio, mas se você sente internamente que desequilibra demais, além da conta, que você fica remoendo aquela emoção ruim dentro de si, é porque tem uma memória. Então isso é um bom sinal de que aqui tem uma pista para você se trabalhar, talvez até com uma ajuda terapêutica seja importante. Aos poucos você começa a lidar com isso. Então meu processo são de muitos e muitos anos, né? Buscas espirituais, terapia, e assim como eu acompanho também clientes, alunos, eu vejo que gradualmente as pessoas começam a aprender melhor com essa dor de rejeição, com esse medo, com essa sensação de abandono, com essa raiva que às vezes vem de uma forma visceral, né, de uma forma fora de lugar. E as situações da vida começam também a ficarem mais claras, né? Então a gente acaba aprendendo a lidar com os fatos de uma forma mais centrada, sensível, claro, porque somos seres sensíveis, mas sem nos perder nas emoções. É só nesse momento que a gente pode começar a olhar para essa imagem interna dos pais e perceber que talvez eles também vieram de histórias de abandono, de rejeição, de castigos, de dureza, de pobreza, de separação. Às vezes eles são portadores de desequilíbrios emocionais, eles podem ter até problemas psiquiátricos, às vezes não diagnosticados, e não dá para exigir desses pais o carinho que a nossa criança sentiu falta. Tudo bem, a gente merecia sentir esse carinho dos pais, mas não teve. E aí a criança ela meio que julga os pais e depois se cobra, né? Porque se eu não tive isso é porque eu não mereço. Meu irmão merece mais, fulano merece mais, eu não mereço. Então a criança ela traz para si a culpa. Quando você está emocionalmente equilibrado, você consegue olhar para isso e perceber também que os pais eram falíveis, que os pais eles tinham o limite deles, que os pais podem mesmo ter cometido atos bem distorcidos, né? Eles podem ter sido pessoas cruéis às vezes, mas mesmo assim você consegue entender
essa imagem eu posso mudar. Os meus pais eu não posso mudar e não posso obrigá-los a me amar do jeito que eu queria lá atrás. Então, é imagem. Você não vai, talvez, nem estabelecer uma ótima relação com seus pais. Talvez melhore, mas pode ser que não. Desse lugar, em algum momento, e aí a gente tem que sair realmente da cabeça, vai vir para o nosso sentimento a dor que a nossa criança sentiu ao não ser cuidada como ela queria. O medo que ela sentiu ao ver-se insegura dentro do ambiente familiar. Às vezes, a desproteção, a fome, o castigo, a injustiça, às vezes, porque você pode ter sido punido, punida de forma injusta, né? Abusos. Então, tudo isso, em algum momento, além de você entender, talvez você lembre de algumas cenas, mas você vai sentir. E quando você sente com essa consciência, aí é o momento que você consegue ir modificando, fazendo a transmutação dessa emoção dolorosa, deixando que como se fosse, né, aquela poeira que está dentro de uma água bagunçada, agitada, assentar, e naturalmente, depois de um pouco de tempo, você começa a se sentir em paz. Quem sabe você começa a se sentir amoroso com a sua história. Não quer dizer condescendente, achar que foi bom, mas vem uma sensação de tá tudo certo, era assim que tinha que ser, é assim que eu sou, eu cresci assim, eu vim dessa história, eu vim dessa família, eu vim desses pais. E aí isso te dá uma boa sensação de força, uma boa sensação de agora eu posso viver a minha vida com prazer. Percebe que é um processo, uma jornada que pode demorar um bom tempo, ou alguns de vocês já estão bem próximos e outros, quem sabe, já conseguiram isso, mas que não dá para fazer com um estalar de dedos, não dá para fazer essa mudança como se você fosse na farmácia comprar um remédio para tirar a tua dor. Esse tal perdão, né? E esse perdão interno, perdão a si mesmo, perdão às mágoas que você carrega, ele é uma transformação da consciência sua. É quando você consegue ver mentalmente, sentir emocionalmente e deixar que tudo isso faça sentido dentro do seu coração. E aí se transforma a energia. Aquela raiva, aquela mágoa, aquele sentimento de vingança, aquela sensação eles têm que me pagar, desaparece. Esse é o caminho. Como eu disse, às vezes eu tive que usar muitos trabalhos terapêuticos, muitos mesmo, amigos, psicólogos, caminhos espirituais, eu gosto de caminhos xamânicos, eu gosto da meditação, eu gosto do budismo, né? Caminhos que me trouxessem a consciência, que eu começasse a olhar além desses meus pensamentos perturbados devido às dores que eu vivi. E naturalmente a gente começa a depurar, a gente começa a perceber isso aqui é poluição, isso aqui é ok, isso daqui eu quero ficar, isso aqui eu não quero ficar. E a gente começa a perceber que quem nós somos está muito além desses nossos pensamentos. Os pensamentos passam, vêm e vão, e a gente percebe um centro dentro de nós, a gente percebe a consciência dentro de nós. Algo dentro de nós que pode perceber pensamentos, perceber sentimentos, não está alheio ao mundo, mas também não está, vamos dizer, vulnerável, não está identificado com todos os fatos que estão acontecendo na nossa vida. É um caminho de desenvolvimento até espiritual, né? Porque perdão é uma palavra que tem um sentido muito profundo, né? E quando você acessa esse perdão, essa energia de integração dentro de si, é algo assim maravilhoso, né? É algo que te dá a capacidade de se conectar com muitos seres humanos, né? Com a vida. Por quê? Porque se aquelas situações ruins que você não deu conta, você consegue dar conta, as situações mais difíceis da sua vida, que é aquilo que você carrega do seu passado. O que vier aqui na vida, aqui, agora, hoje, você dá conta. Então, isso dá uma sensação de muita segurança. Por isso, esse perdão que eu comentei nesse vídeo, ele liberta, ele te aproxima do melhor de si, ele te aproxima da amorosidade que já está dentro de si e também dentro de todos os seres humanos, muitos incapazes ainda de ver isso. Esse era o assunto do vídeo de hoje. Espero que você tenha
gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui embaixo para a gente poder conversar. Até breve, um próximo vídeo.